Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Sejam mais do que bem-vindos aqui ao nosso Além da Saúde Podcast nessa segunda-feira, dia 2 de setembro, começando o mês novo. E vamos falar de informações importantíssimas nesse mês. É o Setembro Amarelo, mês de prevenção, mês de conscientização do suicídio. Dessa palavrinha que eu acho que faz parte de uma lista de palavras que muita gente não gosta nem de pronunciar, mas se faz extremamente necessário nós encararmos, sim, o peso dessa palavra, porque junto com o peso dela tem muita gente em sofrimento, tem muita gente que não sabe a quem recorrer e tem muita gente que não consegue verbalizar aquilo que está sentindo e acaba culminando no suicídio. Tá? Então, a gente tem que derrubar esses tabus para que a gente possa, sim, ter o conhecimento necessário e poder encarar e poder abraçar e poder acolher as pessoas que precisam. Porque quando a gente tem perto de nós um caso de suicídio, quando a gente vai saber o que aconteceu com essa pessoa, a gente fala, meu Deus, estava na nossa cara, como que eu não vi isso antes? Eu tenho inúmeras pessoas que relataram essa mesma, não é? Essa mesma sintonia, esse mesmo conhecimento. Então, por que essa dificuldade de encarar, de falar, de trazer esse tema, sim, junto com as crianças e com os adolescentes? Mas é pesado, Fabiana. Vamos conversar isso hoje com a nossa convidada para saber se a gente consegue aprender de alguma forma a colocar isso no diálogo com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, que se faz extremamente importante. A nossa convidada que volta, não é, aqui ao nosso Além da Saúde. Estou muito feliz dela ter, não é, novamente aceitado o convite. A Mariellen Siqueira Valadar, psicóloga clínica, ela é graduada pela Faculdade Einstein, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, tem especialização em terapia de esquemas e atua com adultos e terapia de casal. Seja mais uma vez bem-vinda, Mariellen, um prazer ter você aqui junto com a gente. Uma boa tarde. Obrigada, Fábio, obrigada pelo convite. Uma boa tarde para você e para todo mundo que está aí nos acompanhando, né? Vamos falar um pouquinho desse tema que é, sim, de grande relevância, muito importante, né? Exatamente. E eu já quero, nesse início, não é, de podcast, já aproveitar a nossa audiência, aproveitar que você está aqui junto com a gente. Já manda, não é? Já compartilha a nossa live, já manda aí o aviãozinho. Estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrando que pelo YouTube e pelo Facebook, todos os episódios do Além da Saúde ficam arquivados. Então, se você não consegue acompanhar ao vivo, vai poder acompanhar em qualquer outro horário, de qualquer lugar que você esteja. Isso é muito importante, a tecnologia ao nosso favor. Então, tá lá no carro, pode colocar para escutar. Tá fazendo alguma coisa em casa? Coloca também para você ir se inteirando e tendo mais conhecimento. Isso é extremamente importante. Curte, compartilha, se inscreva nos nossos canais da Is Rádio Podcast, também nos meus, Fabiana Fatoretto, porque eu sempre friso isso em todos os nossos podcasts, porque essas pequenas ações fazem toda a diferença para que a gente possa continuar o nosso trabalho, para que a gente tenha mais engajamento e para que a gente alcance mais pessoas. Tá bom? Eu quero deixar também já nesse início de podcast o arroba da nossa convidada, que é @psicóloga mariellen.siqueira. Tá aparecendo aí escrito, tá? Mariellen, Ellen com 2 L's e N no final, .siqueira. Então esse é o arroba, não é, para você acompanhar no Instagram as postagens que ela faz, de tudo que ela fala. E é muito importante porque a Mari, ela tem uma forma tão doce, tão sutil de falar que ela Obrigada. Ela chega até a nossa alma, sabe? Sabe aquele dia que você tá precisando escutar alguma coisa? Aí você coloca lá no Instagram, a Mari tá falando aquilo que você precisava escutar?
né? Eu falo que são os anjos conspirando a favor para você canalizar aquilo. Obrigada, e isso acontece realmente. Que legal, obrigada. E eu acho muito importante as pessoas terem esse conhecimento, porque muitas vezes a gente tá nas redes sociais e a gente tem um estalo de falar sobre algum tema e a gente fala assim: ah, mas será? Será que eu vou ajudar? Ah, não vou gravar. Não, gente, grave. Porque se você ajudar uma pessoa, Sim. o saldo já foi Levar positivo. informação, Exato. né? O saldo já foi positivo, né? Sim, concordo. E falando dessa introdução que eu fiz em relação ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, essa é uma palavra que eu acho que tem uma lista de palavras que as pessoas não gostam de pronunciar. Sim, morte, isso, suicídio. câncer, Sim, né? Tem várias Alguns palavras tabus, né? em cima. E Sim. são palavras que trazem uma energia carregada, uma energia Sim. negativa. A gente sabe disso. É. Mas não tem como a gente fugir. Não. E quando a gente tem crianças e adolescentes em casa, eu acho que o nosso olhar tem que ficar redobrado, Sim, né? tá. E antes da gente falar efetivamente sobre isso, eu acho que é importante a gente saber o porquê dessa cor, setembro amarelo, né? E a gente sabe que o dia 10 de setembro é o Isso, dia, é o dia mesmo, oficial de prevenção, Isso, o dia né? oficial, é. Mas a gente tem o mês todo que a gente chama atenção para essa cor e para essa narrativa, para que as Sim. pessoas possam realmente prestar atenção um pouquinho de como anda, não é, a saúde física, mental e emocional de quem tá em volta da gente, né, Sim, Mari? com certeza. Vou trazer um pouquinho aqui da história para vocês, né? Essa história tem início nos Estados Unidos, no ano de 1994, num jovem de 17 anos, tá? Mike M, ele se chamava. Ele trabalhou em cima, ele era apaixonado por um Mustang amarelo. Ele trabalhou em cima desse carro e ele era um jovem sociável, tá? Não é a típica depressão que as pessoas geralmente esperam, né? De alguém que fica ali na cama, no escuro, isolado. Não, né? Só que por trás daquele sorriso daquele garoto, né? E depois vocês busquem aí para ver, né? As fotos e tudo mais para saber da história. Ele tinha um sofrimento muito grande interno. Ele não estava bem. E ele tirou a própria vida. E aí, a família muito impactada, os amigos também muito impactados, resolveram criar uma ação ali no velório dele e entregaram para todo mundo um cartãozinho com a fitinha amarela escrita: se você precisar de ajuda, peça. Né? E aí, esse vem sendo assim muito forte o tema em cima disso. Inclusive, senhor Ramon, da nossa técnica, já encontrou. Ah lá. Olha aí. Né? Então, assim, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, tá tudo bem, um né? menino tão bonito, Sim, né? mas por trás desse sofrimento tinha uma dor muito grande. Ele trabalhou em cima desse carro muito tempo, né? E depois de tudo ali, entre aspas, pronto, ele tira a própria vida. E aí os amigos não entenderam nada, a família não entendeu nada, ninguém entendeu que existia um sofrimento ali. Porque às vezes é difícil de diagnosticar no sentido das pessoas que estão ao redor, porque podem ser comportamentos sutis, Fá, e do dia a dia, e às vezes também de longo prazo, não uma mudança assim tão brusca, repentina. E aí foi daí que veio, né? E a gente traz isso para um âmbito mundial, né? E aí sim, dia 10 é o dia da conscientização contra o suicídio em um âmbito mundial. E por isso que a gente trouxe o tema aqui. Eu acho extremamente importante a gente poder abranger, não é, e falar sobre esse tema. A Mariellen foi super receptiva quando a convidei, com o tema já em mente. E ela falou, não, vamos falar assim. Inclusive, ela abriu as redes sociais dela. Sim. Temos várias perguntinhas aqui que vieram pelo direct do Instagram da Mari. Depois a gente vai selecionar algumas e vamos fazer aqui. E porque é o que eu sempre digo, às vezes a sua dúvida é a dúvida de várias pessoas. Sim, com certeza. E não precisa ficar com dúvida. E é o que a família desse jovem colocou na fitinha amarela. Se precisar de ajuda, peça. Peça. Não fique com vergonha. Não se ache sozinho no mundo, só você tá passando por isso. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela tá sozinha no mundo passando por isso, né? Ou que ela não vai sair daquilo porque ela está naquele funcionamento, naquele sofrimento por muito tempo. Então, ela desacredita. Não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Sim. Aí eu volto no que eu fiz na introdução, e eu acho que cabe muito bem a isso que a Mari colocou da história, né, do Setembro Amarelo, de como esse movimento começou, da gente ter que
achar, de alguma forma, uma abertura dentro de casa para poder conversar sobre isso com os nossos filhos, com crianças, com adolescentes, porque se a gente não conversar, muitas vezes a gente pode perder. Inclusive, eu já vi relatos de mães falando: se eu tivesse conversado mais com meu filho, talvez eu não tivesse perdido. Então, a hora que a gente escuta isso, a gente que é mãe, Isso, é. né? Então, assim, às vezes adolescente vai falar assim: ai, mãe, que você é chata. É que você tá no caminho certo. Né, Mari? Boa, verdade. Eu acho que quando a mãe é muito legal, o pai é muito legal, o adolescente acha que tá tudo legal, tem alguma coisa errada. Porque quando tem que ser legal, mas tem que ser chato. Sim. Porque nós não somos os amigos dos filhos. Nós somos amigos, hoje. mas nós somos pais. Hoje, Nós temos com o quê? paciente. Direcionar. Isso, pai, nos exatamente. posicionar. E, gente, é Isso. difícil demais. Eu passei isso hoje, né? Hoje mesmo, agora cedo. Olha né? isso. Em uma consulta, né? Sobre essa questão da adolescência. Porque às vezes os pais, quando chega na adolescência, eles ficam perdidos. Eles desconhecem quem é aquela pessoa porque eles estão presos na criança que eles tinham. E eles falam: mas quem que é essa pessoa? Por que ela tá fazendo isso? Ela não era assim há 2, 3 anos atrás. E não necessariamente isso. É porque a adolescência é uma fase grande de mudança. Mudança hormonal, física, né? Então, que traz muitos embates. E aí, sim, as famílias, às vezes, nesse período, elas se perdem, elas se afastam. Então, sim, né? Ir construindo isso desde a infância, mas quando for mudando as fases da vida, a gente tem que atualizar o nosso software também. Ótimo! Gente. Muito bem colocado, ótimo, Mari. Muito né? bem colocado. Porque, assim, a forma que você se relaciona com a criança não vai ser a forma que você vai falar com o teu adolescente. E quando ele estiver na faculdade ou morando sozinha, vai ser uma outra forma. Quando ele se casar, vai ser um outro tipo de relacionamento que você vai construir. E por aí vai, né? Cada fase vai precisar com que a gente se atualize. Não vai ficar estático. Antes funcionava assim, tá? Mas agora não vai mais. E assim, o que não pode faltar é exatamente o que você falou, que foi o que eu frisei hoje, né? Os adolescentes, as crianças precisam de um guia, de um líder. E quem é isso? Quem tem que ser isso? Os pais, né? Eu sinto hoje que os pais têm muito medo de passarem valores morais, éticos. Mas nessa geração é tudo diferente. Mas eles não me ouvem. Mas a sua parte ali naquela relação é passar os seus valores éticos e morais. Depois, quando adulto, as escolhas que eles fizerem, nos cabe só respeitar, infelizmente, né? Mas sim, eles precisam de um guia, de uma orientação. E isso precisa ser os pais. Então tem que sim ser o pai chato. É o que você falou. Se você tá sendo chato, é porque você tá no caminho certo. E sim, chamar para uma conversa, ou às vezes pegar o gancho logo depois da escola, ou numa refeição, no café da manhã, no jantar. Que seja, a hora que tá assistindo televisão, senta do lado, vem aqui, o que aconteceu? Porque eu penso assim, né? Vou falar pra vocês a minha opinião. Se a gente não fizer isso dentro de casa, alguém fora de casa vai fazer. Só que não vai fazer com o amor que você tem pelo seu filho. E muitas vezes os caminhos eles vão ser tortuosos e o seu filho vai aprender. Filho, digo filho, menino, menina, enfim. Isso, né? O seu filho vai aprender às vezes por caminhos tortuosos e vai aprender pela dor. E a gente não quer isso, né? Então, por isso que a gente precisa ser esse direcionador. Sim, né? Precisamos ganhar o coraçãozinho dele. Exatamente. E se percebeu que tem alguma coisa sutil, diferente, busca ajuda. Eu não vou conseguir falar. Marca uma consulta com um psicólogo, Sim, né? Para poder ter uma orientação. Sim, não é mais fácil? Eu acho que é um caminho sim. que a gente pode abrir também, né, Mari? Eu atendo, né, adolescentes. E muitas vezes essas demandas que chegam, né? Eu preciso de uma orientação, né? De como é que eu devo prosseguir. Como é que eu devo abordar tais temas, né? Então, ou é mais fácil, de fato, aquele adolescente se abrir com um profissional do que conseguir ali, né? Até por vergonha, né? Por questões que está vivenciando, de abrir aquilo para a família. Então, assim, busque ajuda. E a gente tem canais, né? Então, assim, o SUS, a porta principal, né? Então, assim, qual é a atenção primária do SUS? A gente precisa ir buscar no posto de saúde, na
na UPA, no CAPS, tá? E aí, se não, em último caso, né? Alguém está ali mesmo, correndo um sério risco de vida, de se suicidar, né? Aí sim, eu preciso acionar os bombeiros, chamar a polícia, porque dependendo da situação, a polícia vai ter que intervir no trânsito e tudo mais, né? Tem o SAMU também, sim, né? O SAMU. Que eles têm a parte de socorristas, isso. né? E aí, o hospital mesmo, né? Em último caso mesmo. E todas as cidades têm alas para atendimento psiquiátrico, tá? Então, a pessoa vai ficar ali internada alguns dias, vai se restabilizar, né? Eles vão cuidar disso, deixar a pessoa bem. E depois, sim, ela recebe alta. Então, a gente tem isso fora, né? O Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Né? Então, que é interessante a gente deixar bem claro aqui que qualquer pessoa pode ligar, né? Pode ser os adolescentes, né? Podem ligar, não tem restrição de idade. E é totalmente anônimo. É anônimo, gratuito. É 188, né? O número. E aí, essas pessoas conseguem ali, pelo menos, conseguir uma orientação, um desabafo. Ou no momento de grande histeria, desespero, né? Desespero, de impulsividade, que ela consiga... Às vezes é uma crise mesmo que está instituída ali, né? É uma crise. Então, se está no auge da crise, você precisa falar com alguém, não tem ninguém por perto, 188. Sim, porque eles são treinados para isso, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuito, independente de classe. Independente de credo, independente de cor, independente de qualquer coisa. Eles estão lá preparados para ouvir e direcionar. Sim, isso é importante, tá? Eles não vão perguntar teu nome, não vão perguntar onde você tá. Nada disso, tá? E muita gente já foi salva pelo 188, tá? Muita gente. Agora, muita gente pensa... E você vai me dizer se essa linha de raciocínio é certa ou não. Tá. Que uma das coisas que precede o ato, não é, do suicídio, é a depressão. Isso é verdade? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em depressão, né? A gente está entrando em um assunto muito vasto, tá, gente? Primeiro, desmistificando a depressão ali, popularmente conhecida, né? Como a tristeza profunda, o choro, o desânimo, a apatia, né? Que é aquela, não quero fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, né? Então, a gente olha para esses sintomas, realmente eles existem, acontecem, tem pessoas que têm esse quadro depressivo, tá? Então, essa pessoa, ela pode ter hipersonia ou dormir demais, ou insônia, existe a insônia da depressão, né? Então, a pessoa não dorme, porque a cabeça demais, não para, né? Sim. Fica acelerada o tempo todo, comer aí atrapalha o sono. Ou comer de menos. Tá. Esse seria um clássico, assim... Preste atenção nesses sinais, porque se for uma depressão clássica, pode se enquadrar em tudo isso que a Mari tá falando, tá? E aí, por quê, né? Se a gente for pensar em depressão clássica, tá? A gente vai pensar, muitas vezes, que ela é mais prolongada, tá? Então, ela dura semanas, meses, tá bom? E aí, a gente começa a entender que dentro desse funcionamento depressivo, não precisa ter necessariamente um motivo, um start. Não, tá? Ela vem. Simplesmente. Ela vem, tá? E ela é um acúmulo de coisas. Então, inclusive, aí tem uma perguntinha, acho que deve ser uma das últimas, se guardar coisa pra si da depressão. Tá. Dá sim, gente, não é só depressão, não. Dá tudo, tá? Dá doenças somáticas, doenças de pele, dá gastrite, dá várias coisas, tá? Mas sim, né? É porque você vai engolindo, tolerando, né? E você não vai conseguindo elaborar aquilo dentro de você. E você vai chegar num lugar que você não vai ver mais esperança de sair ali, né? Daquele sofrimento. E aí começa o funcionamento da depressão em si. Tá? Inclusive, da caixinha de perguntas que a Mari abriu no Instagram dela sobre o tema, várias perguntas aqui semelhantes no mesmo tema. Qual a diferença entre tristeza e depressão?
Ótimo. Então, vamos responder as pessoas. A gente não vai expor, não vamos falar o nome de ninguém Não. que perguntou, tá? Então, a gente vai respeitar aí a identidade das pessoas. A gente só vai colocar as perguntas que mais vieram, não é pra caixinha de perguntas aqui da Mari. Então, essa diferença entre tristeza e depressão, as pessoas ainda têm essa dificuldade, né? De pontuar uma coisa e outra. Tem, tá? Por quê, ó? Quando a gente pensa em depressão, a gente tem alguns tipos de depressão, tá? Depressão crônica, né? Que seria depressão maior, tá? Que é um funcionamento já depressivo. A gente tem que trabalhar a personalidade dessa pessoa, tá? Então, se a gente não trabalhar essa personalidade, esse jeitão dela de ser, ela vai ficar ali funcionando dentro da depressão. Então, a pessoa fala, tem 20 anos que tem depressão, que toma remédio. Vai tratar, porque isso é o funcionamento, tá? Quando é a doença clássica, né? A gente vai tratar com medicamentos, com terapia e mudança do estilo de vida. E isso acaba ali, né? Alterando todo o funcionamento químico e fisiológico dela. Então, ela vai se sentir melhor e ela vai sair desse funcionamento, tá? A diferença da tristeza para a depressão é que a tristeza, gente, ela é um sentimento e ela é inata, ela nasceu com a gente, tá? Então, assim, todo mundo tem, tá bom? Mas como qualquer outro sentimento, né? Medo, tristeza, raiva, nojo, alegria, são inatos. A gente vê num bebê, né? As reações de um bebê, né? Eles não são duradouros, tá? Eles são ocasionais, né? Então, se você arranca coisa da mão de um bebê, você vai ver que ele vai ficar muito bravo com você, tá? Então, se você bota um bebê numa caixa de areia e ele não é acostumado, você vai ver a carinha dele de nojo, de não quero ficar aqui. Então, é emoção, né? Nós não somos as nossas emoções, tá? Nem os nossos sentimentos, tá bom? Mas estamos, às vezes, funcionando dentro, sentindo aquilo. Então, é mais curto, é mais rápido, tá? Do que a depressão. Mas daí da depressão também é interessante pontuar dessa questão da tristeza, da depressão, porque isso entra dentro do luto. Tá? Isso, eu ia até falar, porque tem várias pessoas aqui perguntando, olha, como funciona o processo de luto? É como uma linha ou uma montanha russa, né? Tá falando também aqui, aqui ó, existe um período aceito para durar a dor do luto? E o luto é uma perda muito grande e a gente vem experienciando e vivendo perdas muito grandes desde a pandemia. Sim. Aliás, tem pessoas que perderam muitos parentes próximos. Tem gente que perdeu pai e mãe. Pai, mãe, irmão, sobrinho, tio, padrinhos, enfim, amigos, né? Então, quer dizer, às vezes perdeu em um curto período de tempo pessoas que são extremamente importantes e de um peso muito grande. E aí sim, né, você falando do luto, e eu lembrei disso tudo porque o luto em si só já é um período difícil. Agora, quando vem com uma pandemia, o peso é dobrado, né? É dobrado, sabe por quê? Porque não permite que aquelas pessoas que perderam ali, né, pessoas tão amáveis e às vezes muito próximas do cotidiano, mesmo às vezes que moravam junto e tudo mais. Quanto mais próximo é mais difícil, né? Por quê? Porque o que dói é o buraco que fica, né? Exato, então, aquele vazio. Aquilo que você não vai encontrar, aquilo que você não vai receber, aquilo que você não vai viver. É isso que dói dentro do luto, né? Então, na pandemia, essa dor foi muito intensificada porque as pessoas não puderam viver o ritual de velar o seu ente querido. Elas não podiam ver as pessoas. E aí, quando a gente não vê, né, quem a gente perdeu, o nosso subconsciente, ele não concretiza. Por isso que é muito difícil trabalhar vítimas de tragédias. Porque a pessoa sempre vai ficar com a impressão de que aquela porta vai abrir e é tudo mentira. E ela vai voltar como num filme. Então, é muito dolorido. E aí, quando a gente fala em luto, parece que a gente está falando em depressão. Porque tem os mesmos sintomas, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque daí, no luto, a depressão é um sintoma
sintoma. É uma fase que a pessoa vai passar. E como diz aí, se ela é… Como que é? Se ela é montanha-russa, é isso? Isso, se ela é linear ou como uma montanha-russa, né? Ela é uma montanha-russa, o luto. Aliás, os nossos dias são montanhas russas Isso. sentimentais. Porque a gente acorda, às vezes, de mau humor. Porque não é todo dia que você acorda de bom humor, vamos combinar, Isso. né? Aí, de repente, você tem uma notícia boa, você se alegra. Depois tem uma notícia não ruim. É bipolaridade. Ó, tá vendo? Não é, viu, A gente vai passar pelos sentimentos de montanha-russa durante o dia. E é Sim. normal isso acontecer, né, Mari? É normal. E as pessoas, às vezes, têm medo dessa intensidade emocional. E elas acham que elas precisam ser estáveis e felizes, né? tempo todo. E é mentira. Isso não existe, tá? Então, é uma montanha-russa, por quê? Porque a gente vive fases do luto, né? Então, a primeira é a negação. Então, assim, ai, mentira, eu não acredito, eu não acredito. Aí, quando eu vejo que realmente aconteceu, aí eu tento barganhar, né? Então, assim, a pessoa vai pra crença dela, né? Não, pelo amor de Deus, não faz isso, faz um milagre, milagres existem, eu acredito, começa a tentar barganhar para aquilo ser mentira, né? E aí, depois, sim, vem, né? A tristeza, porque aí a pessoa vê que, né, aquela dor dói muito mesmo. A depressão, que é uma fase do luto. E, por fim, a pessoa vai para a aceitação, tá? Então, assim, quanto tempo pode durar um luto? O mínimo, gente, é 1 ano, tá? A gente vai aceitar que essa pessoa sofra 1 ano para ela viver todas as datas comemorativas. Que são então, difíceis. pra ela passar o primeiro Natal, o primeiro aniversário dela, o primeiro aniversário da pessoa, o primeiro dia das mães, dia dos pais. Então, o primeiro ano é o mínimo que a gente vai entender. Mas, geralmente, assim, até 2 anos. Depois disso, precisa ir buscar ajuda. Porque daí, sim, a pessoa tá no funcionamento depressivo. Porque ela ficou presa lá no passado. Ela agarrou lá e ficou. Aí, ela precisa ir buscar ajuda. Tá? Então, se ela agarrou lá e ficou… quantos anos que a sua mãe morreu? 8? Não. E você tá assim? Tô. Não. Então, aí tem que buscar ajuda, porque… Não quer dizer que você não vai sentir falta. Sim. Não quer dizer isso. que você não vai chorar nunca mais. Não quer dizer que você não vai honrar essa pessoa que já não tá mais aqui. Mas a sua vida continua. E por mais difícil que seja aceitar, tem outras pessoas que dependem de você. Isso mesmo. E por isso buscar ajuda é tão necessário se você não consegue fazer isso sozinho. E tá tudo bem se não conseguir fazer isso sozinho. Porque tem gente que fala assim, imagina, eu vou procurar ajuda, o que eu vou falar de mim? Deixa falar. Seja a primeira a tomar as rédeas de novo da sua vida. Porque é isso, é tomar a rédea de novo. É querer melhorar. E aí não é um processo linear. Eu tô na primeira fase, eu vou pra segunda, não. E não se comparar, né, Mari? Não se comparar. Porque cada um vai ter um mecanismo de defesa. Exato. É aí que tá o tal do sorriso que pode esconder algo ali, né? Porque tem gente que tá sorrindo só pra fora, né? Porque um dos tipos de depressão, um deles é a distimia, que é a pessoa mal-humorada, irritada com todo mundo, estressada, tá? Aquela zero paciência. Ela tá depressiva, tá bom? Ela não tem uma perspectiva de vida, ela não faz projeção futura, tá? Não tá trabalhando muito dentro dela ali a esperança, não, tá? E aí, né, esse é um dos tipos, mas tem outros tipos de depressão, tá? Então, a depressão funcional, hoje, ela é muito realidade. O que é um depressivo funcional? Ele tá trabalhando, ele dá conta do serviço dele, ele entrega tudo no prazo, ele tem vida social, ele viaja, ele sai para restaurantes, ele tá vivendo. Só que dentro dele, ele não está bem emocionalmente. E aí, isso pode se atrelar ao trabalho da pessoa, e aí a gente vai falar de burnout, ou não, ou ela mesmo como pessoa mesmo, tá? Então, existem esses tipos também que não parecem depressão, mas são depressão. Outra coisa que colocaram aqui, eu achei bem interessante, que vai ano, vem ano, e essa pergunta surge. Por que as pessoas acham que depressão é frescura? Tá. Porque principalmente nessa depressão funcional. Porque você tá olhando e externamente a pessoa tá ok, tá fazendo tudo, né? Aí a gente pega… como é que é o nome do jovem mesmo, que do Setembro Amarelo? Mike M. Mike M. Aí o que acontece com… todo mundo olhava pro Mike, ele tava bem. Ele tava restaurando o Mustang amarelo dele. Aí quando ele terminou, ele tirou a própria vida. E todo mundo ficou, como assim?
Por que ele fez isso? Ele provavelmente era um depressivo funcional. Com certeza. Porque ele tava trabalhando, tava fazendo as coisas. E por quê? Por que existe isso, né? Primeiro, uma própria negação da sociedade, tá? De aceitar. Porque isso traz um grande impacto social e econômico. Tá? Então, se as empresas forem olhar para isso, não dá pra gente fingir, isso é hipócritas aqui, né? Exato. Se elas forem olhar para isso, né? Elas têm medo de olhar e aparecer muito, tá? E elas terem uma demanda financeira muito alta. Então, existe esse tabu de ser trabalhado. Novembro Azul é trabalhado dentro das empresas. Outubro Rosa é trabalhado dentro das empresas. Mas Setembro Amarelo, né? Então, existe aí essa questão desse bloqueio. E as pessoas acham também... Porque assim, ó, vamos lá. O que a gente precisa, acho que, deixar claro aqui, né? Onde está o maior risco, tá? O maior risco é com os adolescentes e adultos no início da vida adulta, tá? Então, a maior probabilidade... Início da vida adulta, tipo 25? É de 15 a 35. 15, essa faixa etária. É o alvo. É o maior índice de suicídio. E isso aí... Tem um site, né, gente, aqui, que o governo disponibiliza com cartilhas, os dados, tudo né? mais, com os dados. E lá, né, eles pontuam que a maior faixa etária... E é muita coisa. É como se fosse 38 pessoas por dia. Ou seja... É assustador. É nessa faixa etária, tá? Então, jovens estão muito mais suscetíveis, tá? A cometerem o suicídio, tá bom? Por quê? Por causa da impulsividade, da reatividade, sabe? Das emoções à flor da pele. Então, numa crise, a pessoa, ela desliga o racional. E vai só no emocional. E ela vai no emocional. E aí faz, né, besteira mesmo, tá? E aí, isso é o que a gente... olha, né, para a morte, olhando para o sentimento da impulsividade. Mas existe uma outra forma também de tirar a sua vida, tá? Que é o que a gente chama morrer em vida. E a gente não fala disso, tá? Morrer em vida, a gente tira o foco dessa primeira faixa etária, tá? Dos jovens, e a gente joga isso para os idosos. Tá? Então, assim, o que é isso? Eles vão parando de viver, de fazer as coisas. Eles vão se deixando ali, tá? Até com que, de fato, eles vão tendo prejuízos físicos, motores, muitas vezes, e se entregam para morrer. Os idosos não vão cometer o suicídio, mas eles vão deixando. Então, você vai dar comida, eles não querem comer. Eles não querem tomar banho, eles não querem tomar o remédio. Às vezes, eles podem caminhar, eles não querem mais caminhar. Sim. Eles vão se largando ali, né? Eles estão morrendo em vida. Então, isso também... Isso é sério. É muito sério. É um dado bem alarmante. Coloca de novo os dados. Ó, o Ramon colocou aqui pra gente. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2023, houve 16.262 registros de suicídio no Brasil no ano de 2022. Dessa forma, tivemos 8 suicídios por 100 mil habitantes. É alto, gente. É muita coisa. Né? Muita então, coisa. a gente não quer propagar notícia ruim, não. A gente só quer colocar os fatos verídicos para que a gente possa trazer isso à tona e para que a gente possa trazer realmente esse assunto como forma de prevenção, de conscientização e da importância de você falar disso dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu adolescente, com o seu marido, com os seus pais, enfim. Porque a faixa etária ela vai ampliando conforme os problemas vão aparecendo também, né, Mari? Então, nunca é demais conversar. Né? Não é demais. E entender que poucos adolescentes vão demonstrar isso através dos sinais clássicos, tá? Eles demonstram muitas vezes com o isolamento, com irritabilidade, com queda do desempenho escolar, tá? Com muitas vezes... Eles quebram regras e você fala assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Por que tá tão rebelde? Essa raiva pode estar dentro da depressão. Pode também alguma coisa que esse adolescente gostava muito de fazer, de repente não quer fazer mais. Sim, vai deixando de fazer coisas, sim. Vai deixando ou vai adquirindo hábitos perigosos.
inadequados. Tá, então vai começando a se colocar em perigo, né? Então, dentro da questão dos adolescentes, a gente olha esses sinais como mais perigosos. Como, por exemplo, um deles que é muito perigoso, né? Que é a automutilação. Às vezes a gente não quer falar sobre isso porque também é um tabu, mas a gente precisa levar isso a sério. As pessoas olham e falam assim, isso aí é coisa de adolescente, coisa boba, não dá ênfase. Imagina, gente! Gente, uma pessoa que se automutila, gente, ela está adoecida, tá? Ela tem um transtorno de personalidade, ela precisa ir fazer terapia. Não é depressão. Mas essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade, ela tem um índice muito maior, sim, de cometer o suicídio, porque ela é impulsiva. No nosso chat do Instagram, a Nayara Rodrigues falando que a Mari é incrível. A Mari me ajudou muito a aprender a trazer minha parte racional quando o meu lado emocional queria tomar conta e me dirigir. Façam terapia, pessoal, muito importante. Esse é o recado da Nayara. A Janine Ferreira Rosa, do chat pelo Instagram também. Depressão, uma vez diagnosticada, tem que se vigiar para o resto da vida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, depressão tratada com tratamentos é válido? Tá. E aí pergunta isso também sobre a genética, né? Isso, se é hereditário. Vou juntar isso. aqui Vai juntar com tudo, essas. ó. Vamos lá. Então, assim, depressão é genética ou não? Tem o fator genético, quando a gente fala de parentesco de primeiro grau, tá? Então, pais e filhos. Aí tem, sim, 50% de chance. Por que isso, né? Pela própria questão genética e outra, porque o que modula a nossa forma de ver o ambiente, de lidar com as dificuldades ou de interagir com as pessoas, vai ser os adultos que estavam com a gente, né? Então, esses adultos, eles vão ser modelo. Então, se meu pai é depressivo, eu vou crescer tendo aquilo ali como um modelo. E aí, eu não crio novas habilidades de enfrentamento. Então, isso também faz com que exista essa tendência. Mas tem a parte genética, sim, né? Se só tratada com medicamento funciona, isso. Não se funciona. É somente eficaz. Volta pra minha pergunta da Janine, por favor. Eram 2 perguntas que ele tinha colocado que ela tinha colocado. Aqui, ó. Uma vez diagnosticada a depressão, tem que vigiar pro resto da vida? E se a depressão tratada com medicamentos é válido? Tá. Bom, só com medicamentos não, tá? O medicamento, ele é necessário, tá? Então, ele vem como um aliado. Mas só com medicamento, sem mudança cognitiva, tá? E do estilo de vida, não repercute mudança, tá bom? Por quê? Porque senão as pessoas não ficariam 20, 30 anos tomando antidepressivo. A vida inteira tomando, né? Não, resolveria. Tá? O medicamento, no nosso cérebro, ele estimula para que os neurotransmissores que a gente precisa, eles sejam produzidos. Mas a gente também pode fazer a nossa parte. Então, assim, o que é que ajuda? O que a gente precisa aumentar em um depressivo? Né? A gente precisa aumentar a dopamina, né? Serotonina, noradrenalina. Vai fazer atividade física. Isso! Atividade física. Né? A gente precisa tomar sol diário. A gente precisa comer, né? Uma comida bem adequada e balanceada em nutrientes. Principalmente os de folha verdes escuras, tá? Então, assim, isso ajuda a aumentar, tá? Tem suplementação. Então, assim, quando a gente fala em depressão por si só, eu acho que é sempre importante entender que a parte física do corpo também precisa estar saudável e adequada, tá? Então, quando a gente olha para níveis de vitamina D, B12, são vitaminas extremamente importantes para o depressivo. Porque a célula, o neurotransmissor que produz a dopamina, ele se alimenta disso. E aí, quando eu falo, mas eu fiz o exame e tá dentro ali do normal. Não, se você precisa de mais. Aí tem que ser esse olhar um pouquinho singular, tá? Porque quando a gente olha, tá todo mundo em déficit. Você, eu, todo mundo aqui. Todo mundo. Tá? Exatamente. E aí a gente precisa desse acompanhamento Porque o padrão médico. é muito baixo. Principalmente pra quem é depressivo. Você disse, O padrão é baixo, tá? Então você tem que ir num médico especialista que entenda isso e que possa te suplementar na sua necessidade. Isso mesmo. Dependendo do seu quadro depressivo, tá? E não é porque tá ali dentro, ela olhou o exame, é de 20 a 80. Tá bom, tô dentro, não tô bem. Não.
Se você precisa aumentar isso daí, tá? Para 50, 60, tá? Se a gente estiver falando de vitamina D, se a gente estiver falando Mais de vitamina ainda. B12, lá para cima, 700, 800, tá? E aí tá dentro, então se levar, às vezes, né, para um médico não vai ter um olhar tão singular, ele vai tratar, tá todo ótimo. Tá Acabou. perfeito. E não, às vezes a gente precisa suplementar. E quando a pessoa suplementa, ela vem e fala. Vê a diferença. Vê a diferença, vem e fala. Nossa senhora, eu tô super bem com a vitamina B12. Me deu um gás, eu tô animada, tô disposta. Tá vendo? Né? Então, o corpo precisa estar bem também. Uma vez diagnosticada a depressão, vai ter que tratar o resto da vida? Não. Não, por quê? Se for esse tal de depressão o resto da vida, 20 anos, não é depressão, é personalidade. É outra coisa. Aí a pessoa tem que ir lá. Aí é terapia mesmo. Ela tem que ir lá pra ela entender qual é o transtorno de personalidade que ela tem e como ela vai trabalhar em cima daquilo ali. Vou fazer um parênteses aqui, porque tem gente pensando assim, meu Deus, transtorno de personalidade. Eu já trato faz 20 anos de depressão. Será que eu tenho transtorno? Esse transtorno de personalidade, parece que a pessoa vai sair matando alguém na rua. Não é assim, não viu, é. gente? Não é isso. A gente ri, né? Mas é porque o nome, né, diz isso porque você precisa se autoconhecer. Inclusive, temos aqui, olha aqui, ó, a Monique Ferreira Freire. Boa tarde, lindonas, adorando acompanhar vocês. Um beijo, Monique. E a Luciane Américo. Eu amo ouvir a Mari. Ela me fez evoluir como ser humano, trouxe luz para a minha vida. É isso a terapia, gente. Tá? É verdade. Obrigada, Luciane, por dividir isso com a gente. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Ai, os pacientes Não é muito são bom? lindos, eles são fofos. É uma delícia. É o resultado de um trabalho bem feito. Cria vínculo também. Né? É o resultado de um Sim. trabalho bem feito. Então, né? assim, a gente precisa entender quando é um. Por que a gente fala, transtorno de personalidade? Parece uma coisa muito ruim mesmo. Não Sou é, psicopata, gente. Não. Quando a gente fala transtorno de personalidade, é o seu jeitão de ser mesmo, que você se apresenta no mundo, o seu jeito. Às vezes você é mais quieto, fechadinho, introvertido, às vezes é mais expansivo, né? Então, assim, o seu jeitão de ser tá te trazendo um prejuízo. Exato. Né? Então, assim, a gente vai trabalhar características desse seu jeito de ser para melhorar isso, tá? Mas assim, tem que tratar o resto da vida? Se for a depressão, não, tá? A gente tem, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem ali, né, uma linha, um raciocínio a ser trilhado, algumas coisas a serem trabalhadas. Essa pessoa vai ficar bem, né? Então, os meus pacientes que estão aí podem dizer que ficam bem, porque fica mesmo. E tem alta, gente, só que demora, tá? Eu não faço milagre. É um processo, e cada um é um tempo. Cada um tem o seu tempo. Isso, meses. É 6, 8, 1 ano, 1 ano e meio. É meses. Vai depender do processo de cada... Porque é individualizado. Por isso que eu falei, não se compare. Tá? E dentro dessas perguntas que mandaram no direct pra Mari, no Instagram dela, tem uma outra aqui que me chamou a atenção também, que é em relação a quando pedir ajuda. Tem muita gente aqui perguntando isso. Ó, como identificar que se trata de um quadro clínico e procurar ajuda? Quando procurar ajuda? Né? E como ajudar alguém que está passando por uma crise depressiva? Então, quando procurar ajuda? Tá. Bom, as pessoas, elas sentem, elas sabem, tá? O que é que tem acontecido nesse nosso mundo tão corrido, acelerado ultimamente, né? A gente tem vivido dentro de rotinas, mas sem propósitos, Fá. E isso é o que tem pego as pessoas. E elas não estão percebendo. E aí, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero que vocês entendam que o propósito da vida de vocês precisa ser esse conhecimento particular, porque ele não pode ser depositado em nada que seja egoísta a você. Então, assim, meu propósito de vida é a minha filha. Meu propósito de vida é a viagem X. É o carro Y. É a casa, é a minha casa de tal jeito. Porque a pessoa, ela vai colocando isso como metas, e isso é bom, mas ela vai chegando lá e ela não vai conseguindo encontrar essa completude. O vazio fica, e aí ela começa a entender. Ela fala, eu tô onde eu queria estar, eu trabalho onde eu gostaria de trabalhar, que era o meu sonho. Eu tenho tudo. E o que tá acontecendo? Né? E aí as pessoas... Isso daí entra dentro do mito. Por que as pessoas invalidam a depressão? Exato. Né? Porque elas acham
que se a pessoa tem tudo o que ela quer, se ela tá bem, feliz, se ela viaja, se ela tem um carro do ano, se ela tá saudável. Aí agora me lembrei do cantor. Ah, o cantor. Eu tenho usado ele como exemplo. Como é que é? O Zé Neto. O Zé Neto. Sim. Que parou sim. tudo, falou que 3 meses ele vai ficar afastado de tudo, porque ele Isso foi mesmo, diagnosticado com depressão depressão. funcional. Aí você olha e fala assim, gente, o cara Ele só bonito. fazia piada, né? Só Ele é fazia engraçado. piada. Ele era engraçado. Voz bonita, bem sucedido. Sim. Família estabilizada, Sim, ok. família bonita, todo mundo Família saudável. bonita, todo mundo saudável. Pode ter o que quer, pode viajar a hora que quer. Rico. E aí é né? que vem isso, né? Então, assim, a gente também tem que tentar entender um pouquinho isso, né? A rotina nossa, hoje em dia, tem nos levado a faltas de propósito, entende? E A rotina tem nos consumido de uma maneira errônea. E a gente não tá sabendo dar o stop, parar na hora certa. A gente tá deixando. A gente não só é? quer fazer. Isso. Isso. Quando a gente pergunta em terapia, por exemplo, qual que é a tua forma de relaxar, de descansar? É assistir Netflix, no livro. Isso não é descansar, isso não é relaxar. Entende? Teu cérebro tá ali. Então, assim, é uma cobrança muito frequente para que a gente seja só produtivo. E a gente entra nesse loop. Então, assim, é trabalho, é filho escola, é janta, não sei o quê. Aí a pessoa chega e fala assim, a vida é isso? Aí não tem sentido, entende? E aí é ali, sim, que ela entende como, peraí. Então, ali ela precisa buscar ajuda. Sim. Tá? Ela não precisa ter Sem todos vergonha. os sintomas. Sem vergonha, né? Sim. E eu achei uma outra pergunta aqui que me chamou a atenção é como posso falar para minha família sobre a depressão e como eles podem me ajudar nisso. Olha isso, como eu posso falar para minha família? Aí fica um apelo meu de vocês, como família, darem abertura para essas crianças, para esses adultos, para esses idosos, falarem o que quiserem sem terem medo de falar. Porque às vezes a pessoa fala, não vou falar porque eu vou incomodar, vou preocupar. E fica com medo de pedir ajuda. E aí que o processo vai se complicando, né? Não que seja um caminho fácil, gente. Não é, mas ele pode ser construído. Sim. Né? A gente pode voltar um pouquinho, né? E continuar de uma forma diferente. Escolher um outro caminho, né? É bem isso que você falou mesmo, né? Existe esse estigma em cima, né? Então, assim, como é que eu vou falar? Porque daí vai ficar preocupado, ou vai ficar pegando no meu pé. Isso! Ou às vezes eu moro sozinha e não vai querer mais deixar eu morar sozinho, né? Vão ficar me vigiando e eu não quero isso, né? Então, assim, aí eu tenho que sustentar, estar bem, o que vai me prejudicar, entende? Então, assim, o falar, eu acho que a gente tem que sempre tentar levar um pouco da gente para o outro, né? Então, assim, se tá com medo da palavra depressão, diga que peça ajuda. Foram tantas as vezes que as pessoas chegaram no meu consultório, a princípio ali, inicialmente, falando que era ansiedade e não era. Entende? Porque a ansiedade é mais aceita para elas buscarem a ajuda do que a depressão. Porque elas ficam com medo de fato, o pai ou a mãe não quererem pagar a terapia. Porque as pessoas entenderam que a ansiedade ela é muito prejudicial. Sim. Então, para a ansiedade, vamos lá. Vamos levar. Olha e para depressão, não. Entende? Tem muito esse bloqueio. Sim. As pessoas também, elas próprias também têm. Então, se você tá sentindo, às vezes, essa ausência, né? De um propósito da vida, né? Tá assim, nossa, mas a vida é só isso, né? Eu não tô bem, eu não tô me sentindo disposta, eu não quero pensar no futuro, né? Esses são os gatilhos para que você busque ajuda. Não deixa chegar lá, sabe? Na fadiga, não deixa chegar na ausência do desejo, sabe? Tanto de viver, sabe? Como de projetar futuro. Não, busca ajuda antes. E como você citou a ansiedade, tem perguntinhas aqui sobre isso. Se depressão e ansiedade são diferentes um do outro. E são, né? São completamente diferentes, né? Elas estão indo para caminhos distintos, tá, gente? A depressão, ela fica presa lá no passado. Tá? Ela é uma dor ali dentro que está ligada ao passado. Às vezes a pessoa consegue, por isso que a gente falou da personalidade, porque às vezes a pessoa consegue identificar os motivos e gatilhos, mas outras vêm das feridas lá da infância que vão precisar ser cutucadas e tratadas.
E a ansiedade está indo para um outro caminho, que é o futuro. A pessoa, ela tá presa no futuro. Então, é uma pessoa que pensa muito, ela quer prever tudo para estar no controle, para se sentir segura. E aí, ela vai vendo na vida real ali que não dá para estar no controle. Aí, ela começa a ter crise, ela começa a ficar mal. Né? Então, assim, não é igual, mas tem pessoas que têm os dois, tá? Tanto episódios depressivos quanto episódios ansiosos, tá? E isso, inclusive, precisa ter cautela. Por quê? Porque pode estar dentro de alguns transtornos dentro da psicologia. Tá? Então, pode sim ser uma bipolaridade, pode ser um borderline, pode ser um transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, tá? Porque tem sim essa oscilação intensa por causa da impulsividade. Aí, quando a pessoa não consegue, existe a cobrança de que ela é fraca, de que ela não dá conta, de que ela, sabe, de que as outras são melhores que ela. Sim. E ela vai para uma depressão. Então, tudo isso, existe um cuidado ali na hora da gente tentar identificar quando existe os dois funcionamentos juntos. E não generalizar, porque parece que hoje em dia as crianças todas têm algum espectro autista ou TDAH. Exatamente. Né? E não é todo mundo que tem, não é todo mundo que vai precisar ser medicado, não é assim que funciona, tá? Tem mais uma outra pergunta aqui, que eu achei interessante, de se existem estratégias para prevenir a depressão. Se sim, quais? A gente gostaria de saber, mas acho que a gente não sabe ainda, né? Pá, vamos lá. Eu acho que se tem essa hereditariedade ligada que você disse de pai e mãe, aí você já tem que ficar mais ligado. Sim, né? Você já tem Mas aí a gente tem que entender que quanto mais eu puder inserir aquela pessoa em um funcionamento funcional, isso. melhor ela vai estar, porque ela tá fazendo a roda girar, a roda Ou da vida seja, girar. suplementação das vitaminas, Sim, uma alimentação balanceada, atividade física. Um contato social, sim. Isso são estratégias de prevenção. São, e coisas terapêuticas, né? Então, assim, temos várias coisas que são terapêuticas, tá? Então, assim, meditação, cantar é muito terapêutico. Tem gente que adora pra desestressar. Dançar, né? Então, assim, um hobby, né? Ou uma prática de atividade física. Então, assim, nossa, mudei a minha vida depois que eu comecei o ciclismo. Muita gente traz esse relato. Mudei a minha vida depois que eu comprei o meu cachorrinho. Muita gente traz isso, né? Por quê? Porque vai mudando e vai dando sentido a vida. Vai priorizando, né? Eu não vou ficar só na rotina. Trabalhar, voltar para casa, dormir. Trabalhar, voltar para casa, dormir. No nosso chat do Facebook, a Michelle Ciarra e a Yusete Volmer desejando boa tarde aqui pra gente. Boa tarde pra vocês. Obrigada pelo carinho, por estarem aqui junto com a nossa audiência. E tem outra pergunta falando de opções. Quais são as opções de tratamentos mais eficazes? Eu acho que a terapia ela tem que fazer parte sempre, né? Sempre. Nós temos a medicação, né? A suplementação também, que eu acho que é muito importante. Tá? Eu passo muito isso para os meus pacientes, né? Então, assim, primeiro vamos entender se o seu corpo tá bem. Não adianta nada a gente ficar secando gelo aqui, né? Sim. Então, vamos lá, vamos suplementar, vai no médico, vamos mudar esse estilo de vida também, né? Então, precisa também desse comprometimento. A terapia cognitivo-comportamental tem bons resultados, sim, tá? E a medicação também, né? A gente vai atrelando uma coisa à outra. Mas tá? isso não quer dizer que você vai começar a tomar medicação e vai tomar o resto da sua vida. Não. Não, é ter um período de Sim, tratamento. tratamento, Tá? Por isso que é importante você levar a sério e não tomar a medicação e sumir. Né? Ou só tomar a medicação. Ou só tomar a medicação. Né? Ficar tomando, que daí também não adianta. Né? Porque às vezes você arranja uma muleta só para aquele problema. Isso mas mesmo. você não vai tratar de acordo com como deve ser tratado. É isso mesmo. Né? Tem testes ou avaliações que são usados para diagnosticar a depressão? É outra pergunta que veio aqui para você. Tem. Então, assim, acho legal ver os exames clínicos mesmo, tá? Então, acho que é importante a gente olhar para essa parte clínica das vitaminas, tá bom? E que você leve a sua queixa para o seu médico, para que ele entenda o que é que ele precisa suplementar, tá bom? Então, eu tô muito esquecida. É uma vitamina. Eu tô me sentindo sem ânimo, eu acho que eu tô depressiva. B12 e vitamina D. Então, assim, existe isso, né? Mas
Tem sim. A gente usa dentro da clínica, né, testes que a gente vai avaliar sintomas, tipos de depressão, tá? E aí, depois disso, a gente vai olhar para personalidade. Porque pode ser que ela seja o sintoma da personalidade, né? Então, daí a gente vai para um outro caminho, tá? Mas sim, inclusive tem, tá? É que não é realizado em grandes escalas, mas quando vai se fazer um estudo em cima da depressão, eles fazem isso, consegue achar no Google, por exemplo, como é o cérebro do depressivo e como é o cérebro de uma pessoa normal. Ali, por ressonância magnética, consegue identificar claramente que existe, o funcionamento é alterado. Consegue. Agora, falando de Setembro Amarelo, de suicídio, quais são os indícios que não podem ser ignorados nessa questão do suicídio, Mari? Tá. Eu acho que algumas coisas a gente tem que desmistificar, né? Tá. Quem fala não faz é mentira. É mentira. Quem né? anuncia que vai se matar, não vai se matar. Quem vai se matar, não fala, né? A gente escuta muito isso, é verdade. Que late não morde, isso, né? Isso, então, isso é mentira, tá? Indícios, né? Eu acho que essa mudança mesmo do funcionamento da pessoa, tá? O mais sutil que seja. Sim. O mais sutil que seja. Preste atenção nas sutilezas e também. as pessoas falam também. É que as pessoas ignoram o fato. Na Elas verdade, a ignoram gente não palavra. ouve. As pessoas falam e a gente não dá devida atenção. É aquilo que que eu falei no começo. Quantas mães falaram, se eu tivesse escutado mais, se eu tivesse falado mais com meu filho, não teria acontecido dessa forma. Então, escute o máximo e não leve aquele lado na brincadeira. Pode levar na brincadeira naquele momento, mas depois chama para um bate-papo. Você falou aquilo, por que você falou aquilo? Né? Tentar fazer a pessoa se abrir. Se você vê que não está conseguindo, procura ajuda especializada, porque a Mari, como não é psicóloga, tem as técnicas certas para conseguir deixar a pessoa tranquila, mais à vontade e fazer se abrir. Às vezes não na primeira, não na segunda, não na terceira sessão, mas aí, não é, fazendo a terapia, a pessoa vai se sentindo mais confiante também, né, Mari? Sim, eu anotei aqui algumas crenças. Vamos né? lá. Divida conosco. Então, uma delas é essa daí, né? Então, assim, a pessoa quem tá fala falando, não faz. fazer, né? Outra é a tal da positividade tóxica, né? Então, assim, você deveria ser mais grata. Tem gente passando por coisa pior do que você, né? Isso não é muito legal. Tá? Por quê? Porque às vezes é isso. Realmente, a pessoa tem a casa, tem o barco, ela sabe tem de tudo isso. Ela é grata por isso, mas ela não consegue controlar essa tristeza que vem do nada. Só que tá dentro dela. Esse vazio, esse buraco tá dentro dela, né? Então, é uma coisa que não é muito legal, tá? Tentar minimizar isso, né? Então, assim, você tá fazendo muito drama, não fica focando nisso. Se você não sair dessa energia e vibrar com essa energia baixa, você não vai conseguir prosperar e melhorar. Aí a pessoa se sente mais impotente, incapaz ainda. Aí que ela não vai conseguir sair mesmo do buraco, entende? Eu acho que assim, ao invés de falar nesse momento, se a pessoa deu abertura pra ela falar alguma coisa, deixa a pessoa falar, escuta. Porque às vezes o que ela tá precisando é isso, ela tá precisando que alguém escute. Que hoje em dia, nessa vida corrida, a gente não para pra escutar. Né? Então, às vezes, a pessoa tá precisando só que você escute, você não tem que falar nada. Né? Se ela pedir a sua opinião, ela vai pedir. Se ela não pedir, não fala. Porque às vezes a gente vai falar... Às vezes as pessoas falam tudo isso não por maldade. Não por querer piorar a situação. Pela negação. Mas pela negação. Porque elas também não estão preparadas pra isso. Elas não querem. Por isso que eu falo que às vezes a ajuda especializada vai ser melhor. Porque o profissional tem a técnica correta pra abordar tudo isso. É o que você falou. Só escuta. Não precisa tentar se armar para responder nada. Exatamente. Vai ficar tudo bem. É só uma fase. Isso vai passar. Todo mundo tem problemas. Não fala nada. Estamos nos minutinhos finais. Hoje acho que eu vou atrasar um pouquinho, tá, amor? Tem uma pergunta que não quer calar aqui. Diga. Quais profissionais estão mais sujeitos ao suicídio? Tem isso também? Tem. Tem profissões que vão deixar Com as pessoas mais certeza. suscetíveis a cometerem o suicídio? Diga. Tem, E isso já com conhecimento científico, embasamento científico, né? Sim. Quando a gente vai olhar para isso, a gente vai olhar para o esgotamento emocional, que é burnout. Burnout é diferente de depressão, tá, gente? Mas tem ali, né, como um sintoma a depressão, tá? Ele é todo um funcionamento, mas tem a depressão como um sintoma. Os profissionais mais suscetíveis a isso são pessoas que lidam com o público,
tá? Então, é o profissional da saúde, né? Eles adoecem muito demais, tá? Uma por causa da urgência, né? Que fica sempre ali liberando cortisol. E eles, por si só, dentro do corpo deles, por si só, eles já são estressados pela liberação desse alto nível aí de cortisol, tá? Então, eles têm uma tendência grande a adoecerem, né? Os professores também têm uma tendência grande a adoecerem. Pessoas que trabalham com o público, né? Então, assim, existe sim um desgaste muito grande. Porque dependendo do perfil da pessoa, ela não vai conseguir separar a razão da emoção. Então, ela fica pegando para ela. Então, às vezes, ela é maltratada pelo cliente, ela não entende que assim, é você que não tá bem. Eu não vou pegar isso para mim. Não, aí ela fica se sentindo mal e vai engolindo, que foi o que perguntaram. E aí, sim, aí ela adoece. Então, existem, sim, profissões que adoecem, tem maior probabilidade, sim, Fá. Ou seja, fiquem de olho. Porque nem sempre você fazer... Às vezes a pessoa, ela tá super realizada do trabalho. Ela ama o que ela faz. Eu esqueci. Diga. Bancários. Recorde. É recorde, o né? número 1, desculpa, bancários. É verdade. Eles são muito adoecidos. E hoje em dia os bancários, eles são muito cobrados, né? De várias formas, né? Muito. Então, assim, os próprios bancos tentam criar estratégias, sim, em cima disso, né? Do grande volume de afastamentos pela saúde mental, sim, dentro dos bancos. Isso é muito real. E se você está passando por algum problema... Não é? Tá sentindo que precisa procurar ajuda? Não deixa passar. Não deixa para depois, tá? Ó, tá aí aparecendo na tela 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. A gente já falou aqui, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sempre tem um voluntário lá, preparado para ouvir e para direcionar da forma correta. Independente de crença, sabe, se você é pobre, rico, onde você mora, não vai perguntar nada, é anônimo e é gratuito. Então é um serviço que funciona demais. E procure fazer terapia. Por que não? Se dê de presente. Tem muita gente que é resistente e depois que faz, fala, por que eu não vim antes? É verdade. Não é verdade? Ai, não quer mais parar. Não quer mais parar. E a gente viu vários exemplos de pacientes aqui da Mari, sim. Não é? Posso te atrasar 1 minuto? Claro, fique à vontade. Só 1 minutinho, né? Acho que é importante também, né? Eu também passei por esse processo recente, acho que não dá pra gente deixar de fora, né? A depressão pós-parto, né? É verdade, então, muito bem lembrado. E tem a fase ali, né, que a gente chama de baby blues, né? Que são as mães que acabaram de ter o bebê, que é esperado que 15, 20 dias realmente elas vivam um processo depressivo, tá? Mas depois a gente espera que quando vai entrando uma rotina, porque essa rotina vem, tá? Uma mãe aí que tá com um bebezinho novo, calma, tá? Tudo é fase, a rotina vai vir, você vai ter mais autonomia. Mas se isso se estende, Fá, ali depois de 8 meses, 1 ano e meio da criança, aí a gente já vai entender isso como depressão, tá? Esse funcionamento aí como uma depressão. Precisa de ajuda, tá bom? Procure ajuda. Isso. Sempre vai ter, não é, o tratamento ideal para você, porque ele é individualizado. Vou deixar mais uma vez o @, da Mari para você, @psicóloga mariellen.siqueira, tá aparecendo aí também, tá? Na sua TV, no seu smartphone, na tela de computador, enfim, onde você estiver acompanhando a gente, tá bom? Lembrando que os episódios do Além da Saúde ficam à sua disposição no YouTube e no Facebook da Is Rádio Podcast, e também durante a semana a gente vai subir pro meu YouTube, Fabiana Fatoretto. Segue, compartilha, se inscreva nos canais, isso dá uma força enorme pra gente, tá, Mari? Obrigada, beijo no seu coração, parabéns pelo trabalho lindo que você desenvolve. Obrigada. E muito obrigada por ter vindo aqui, não é? Trazer essas informações tão importantes e necessárias com a gente, obrigada. Viu? É gostoso conversar com você, é fácil. Obrigada. Uma ótima semana, tá? Beijo na família também. linda. Obrigada. E nas novidades que estão por vir. Logo, logo a gente conta tudo. Isso Coisa boa. Pá. Tchau, tchau, gente. E você continue com a programação aqui da Is Rádio Podcast. Uma excelente semana, juízo, mas não muito. Beijo mais do que instalado no seu coração. Fiquem com Deus. Até segunda que vem, gente. Tchau, tchau. Gente.
Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.